Bom, pessoal, vamos lá arrumar uma treta, né? Arrumar uma treta. É o seguinte, o pessoal do canal tinha pedido pra eu dar uma olhada nesse vídeo do Átila, que ele chama Quem Precisa Listar das Mentiras do Musk. Tá, eu não vou analisar aqui a parte que ele falou sobre a Tesla, as convicções dele a respeito de governos e tal, política, isso de verdade não me interessa, tá bom? Não me interessa. É, isso é algo que cabe, se ele quer falar no canal dele, problema dele, não tem nada a ver comigo. Falar sobre questões relacionadas a espaço. E lembrando, isso aqui não é uma defesa de Elon Musk, porque eu não tô nem aí pro Elon Musk. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, fala que eu falo de CPF e CNPJ. O CPF do Musk é um baita de um problema. Agora, o CNPJ das empresas dele realmente funcionam. E tem alguns pontos aqui que eu quero falar, pelo menos, da parte espacial. Tá? Então, eu assisti esse vídeo inteiro aqui. É, complicado, né? Situação complicada. E eu quero mostrar alguns trechos aqui. E assim, espero que não venha dar strike a respeito disso, porque acho que, né, a gente está no direito de fazer ali a reagir a algumas coisas aqui. Como eu falei, não me interessa a parte que ele fala sobre a Tesla, pro UX e por aí vai. Eu quero só falar sobre algumas coisas que o Átila fala a respeito da SpaceX e como ela não é tudo isso que aparenta ser. E como tem várias coisas ali que são mentiras e principalmente coloca o Starship como um negócio ultra problemático, e a solução desses problemas se passa pelo SLS da NASA, tá? Então, vamos pular aqui. Tem uma parte que ele fala ali que a ideia de foguetes reutilizáveis ele copiou de um projeto da NASA lá no passado, que não é bem assim, cara. Se você olhar qualquer história de ficção científica relacionada a espaço, você tem espaçonaves que pousam e voam e voltam, tá? Tipo, não precisa ir tão longe assim, tá bom? A gente só não conseguiu fazer isso antes porque a gente não tem tecnologia, tá? Então, porque depois de anos de lançamentos de sucesso, vamos pegar aqui. contar, falam por si só. Em 2022 ele teve que lançar Vou colocar aqui em velocidade, robô humanoide, uma velocidade mais light, como fosse né? uma década de promessas vazias. Mas o problema vai muito além, porque depois de anos de lançamentos de sucesso, a SpaceX começou a dar sinais que sofre do mesmo problema de histórias infladas com a versão de jogo de longo prazo, que é a visita para Marte. Para conseguir esse efeito... Primeiro ponto, o nome da SpaceX é Space Exploration Technologies, tá? Por isso que é SpaceX, não é um nome genérico. É uma contração de Space Exploration Technologies. O objetivo da SpaceX do dia 1 sempre foi fazer a colonização de Marte, tá? Não foi agora, não foi semana passada, não foi há 10 anos. A SpaceX existe desde 2002. Ah, mas isso é um absurdo, isso é impossível. Isso é outra discussão, tá? Isso não foi inventado agora. Tá? O Elon Musk fala isso desde sempre. Desde sempre, desde sempre mesmo, tá bom? Então isso é o lema principal da SpaceX, tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Tá? Isso aí é desde sempre e isso passa desde os primórdios ali da empresa, certo? Primeiro ponto. inédito de ir para Marte, prometido pelo Musk, a SpaceX depende de um novo tipo de foguete, que é Starship, que é o maior Starship não é um novo tipo de foguete, é um foguete novo. e mais potente foguete já feito, se for feito. Se for feito. Starship voou 9 vezes. Hoje teve um Scrub e era para ser o 10º lançamento. É isso só nos voos de teste integrado. Então ele voou, tá bom? Ele existe, ele é um veículo espacial que eu posso falar com toda a propriedade de quem foi 7 vezes assistir esse lançamento de foguete. Por sinal, tem uma peça do foguete aqui na minha coleção, tá? Eu tenho peças desse foguete na coleção. Então ele existe, ele está lá. Se você for ao sul do Texas, na cidade de Brownsville, e for para o leste, que você vai chegar na cidade de Starbase agora, né? Que agora chama Starbase a cidade. Você verá toda a infraestrutura que a SpaceX desenvolveu ali para desenvolver, fabricar e testar o Starship nesse fim de mundo ali que é essa região. Seria capaz de levar grandes cargas para o espaço e fazer várias viagens de abastecimento em órbita para poder juntar combustível suficiente para mandar pessoas para o solo marciano. Depois de vários testes, muitos dos quais terminaram em explosões... Tá, vários testes que muitos terminaram em explosões. Vamos lá, Atila. Teste. Tá? O Starship não é um veículo operacional, tá bom? É uma coisa muito simples. Você tem testes. Você é um cara da área científica, assim como eu vim da área científica, tá?
testes, ensaios clínicos, por exemplo, uma coisa que você deve conhecer bastante, são feitos de forma a terem a sua eficácia analisada, principalmente antes de você fazer com um teste com seres vivos, certo? Ou animais ou seres humanos, tá bom? Então você faz uma série de testes ali, você sabe muito bem como essa coisa funciona, 1 milhão de vezes melhor do que eu. A gente tá nessa parte do Starship, tá bom? Ele não tem capacidade de levar carga hoje, tá? Eles estão tentando fazer isso ainda. Isso não diminui as falhas do Starship, tá? Como eu sempre falo, o Starship passa por um momento mais complicado, sim, tá? Mas não significa que ele é um projeto ruim, não significa que ele é um projeto que não agregou absolutamente nada para a indústria, tá? E não significa que ele não teve nenhum mérito nesse meio do caminho até hoje, porque ele teve coisas inacreditáveis que ele fez e só ele fez até hoje. Entre elas, produziu um tipo de motor de foguete que só a SpaceX conseguiu fazer até hoje, que é o Raptor, tá bom? Que é o Raptor, que é um motor do tipo Full Flow Stage Combustion. Para muita gente isso não significa nada e tá tudo bem, mas é um motor que eles conseguiram fazer, tá? Com uma tecnologia que a União Soviética não conseguiu dominar e nem os Estados Unidos conseguiu dominar. Ou seja, a Aerojet Rocketdyne, que foi a única empresa americana que tentou fazer um Full Flow Stage Combustion, não conseguiu, tá bom? Então, é a única empresa até hoje que fez, ó, tá aqui ó, as fotos dos Raptors, são os 33 Raptors, tá bom? Outra coisa interessante a respeito disso é que a SpaceX ela é a maior produtora de motores de foguete da história da humanidade, tá bom? Seja pelo Falcon 9, que é o foguete principal hoje que voa no mundo, seja pelo Raptor, que é do Starship, que eles já produziram mais de 600 motores, tá? Então, o tempo de fabricação de motor antes, nos processos anteriores a esses que foram sendo desenvolvidos para serem fabricados mais rápido, foram desenvolvidos pela SpaceX, tá bom? A SpaceX, óbvio que tem outras ramificações e por aí vai, não são só a SpaceX, obviamente, mas existe um antes e um depois na indústria aeroespacial da SpaceX, tá bom? É uma diferença inacreditável. Tá, eu falo isso porque o meu canal não existiria se a SpaceX não existisse, não significa que, eu sou grato à SpaceX. Não, eu digo assim, que o interesse público pelo espaço é muito maior por causa das coisas que a gente vê hoje em dia, não é por causa do Elon Musk, porque, na minha opinião, são porque as coisas são legais, tá bom? Dane-se o Elon Musk, quero que o Elon Musk se dane, tá? Então, só isso foi feito na parte do Starship, além de ter toda a parte da Dragon, que é uma espaçonave de carga e tripulação para a Estação Espacial Internacional, que tirou os Estados Unidos de uma dependência de 11 anos voando a bordo, 9 anos voando a bordo de espaçonaves russas, cobrando o dobro do preço que eles pagam por assento hoje. Tá? Então isso foi uma tecnologia que foi desenvolvida. Mas teve dinheiro público, não tem problema. Não tem problema, porque programa espacial, desde que existe, ele tem dinheiro público e programa espacial, pelo menos nos próximos 20 ou 30 anos, tranquilamente vai continuar tendo dinheiro público. Isso não é demérito para ninguém. A SpaceX recebe dinheiro público, a ULA recebe dinheiro público, a Blue Origin do Jeff Bezos recebe dinheiro público, quem mais? A Astra, que é uma empresa uma pancada de problemas recebe dinheiro público, a Rocket Lab e por aí, a Ariane Space, que é da União Europeia, a JAXA, que é o programa espacial japonês, que é a agência espacial japonesa, paga para Mitsubishi fazer isso. Então, o dinheiro público ele é uma constância em toda a área do espaço. Isso não é novidade para absolutamente ninguém que está acostumado com isso, tá bom? Então, a SpaceX tem uma série de avanços que foram feitos, uma série de mudanças que foram realizadas na indústria ao longo de 23 anos, tá? Que colocaram o programa espacial em outro nível, tá? Mas isso aí é porque tudo foi dinheiro público. Vamos chegar lá. Quer ver? Vamos chegar lá, porque o buraco é bem mais embaixo. No primeiro semestre de 2025, 3 Starships explodiram.
A última explosão em junho aconteceu com um foguete desses. Tá, essa parte da explosão, beleza, isso é um fato, a gente sempre falou, eu teci críticas a respeito disso, e porque tem que tecer críticas mesmo. Fez bobeira, fez coisas erradas, a parte, na minha opinião, que é problemático são os detritos que podem cair em áreas populadas, é isso que eu fico reclamando mais com relação à parte pública, e não do projeto em si. Cara, tá jogando dinheiro fora, óbvio, mas essas coisas infelizmente acontecem e a gente torce para que aconteçam cada vez menos, tá? Sendo reabastecido em solo. O motivo... Tá, e ele fala aqui da explosão do chip 36, foi um teste numa planta separada ali na região do Starbase, ele explodiu, realmente foi uma baita de uma explosão, algo que não deveria ter acontecido, algo que foi investigado, que aconteceu, né, e eles publicaram os resultados. Segundo a SpaceX, foi a falha em um tanque de nitrogênio sob pressão. Tá, e aí falou que foi uma falha no tanque de nitrogênio sob pressão. Que é o tipo de equipamento que é usado e inspecionado regularmente. Na verdade, não é bem assim. A falha não foi detectada. A SpaceX nunca teve uma falha dessa no programa Starship inteiro. A única falha que a SpaceX teve com relação a um COPV, que é esse tipo, é o Composite Overwrapped Pressure Vessel, por isso se chama COPV, é um cilindro, como se fosse o cilindro de um carro a gás, tá certo? E foi em 2015, se eu não me engano, na missão Amo 6, que ele explodiu em solo durante um teste também no abastecimento. Foi a última vez que a SpaceX teve isso, faz 10 anos, cara. E assim, tem explosões de programas espaciais de todas as empresas, de todos os países, de todos os lugares do mundo, tá? Porque trabalhar com espaço é algo extremamente difícil, extremamente perigoso. Você está trabalhando com os eventos mais energéticos que o ser humano tem, sem ser bombas nucleares e armamentos militares, tá bom? Basicamente isso. Tá? Óbvio que tem outras coisas, mas não quero dizer de veículos, tá bom? Não é nada de tecnologia inédita que só o maior foguete teria. Isso não tem absolutamente nada de ser uma maior tecnologia, não uma tecnologia que uma maior foguete teria. Todos os foguetes, por mais que eles sejam simples ou complexos, eles têm equipamentos como qualquer outro. Tá? COPV são utilizados em todos os veículos e foguetes, inclusive antes mesmo deles se tornarem foguetes de uso de satélites, né? Isso era o CLPV, o cilindro, né, mesmo, que o CLPV já é feito de carbono. Ele é um equipamento extremamente complexo, sim, porque ele é uma trama feita com fibra de carbono que é depois trabalhado para aguentar muita pressão. Tá? Isso não significa que não foi um vacilo, tá? Mas também não é esse o problema do Starship, tá bom? Esse é um problema minúsculo dentro de tudo que acontece, por mais que a consequência dele tenha sido muito grande. Em décadas de operação, a NASA nunca teve um acidente. Vamos lá. Tecnologia inédita que só o maior foguete teria. Em décadas de operação, a NASA nunca teve um acidente de abastecimento desse tipo. A NASA nunca teve um problema de abastecimento desse tipo. Tá. A NASA teve muitos problemas, cara. Muitos problemas. A NASA, ela tomou uma decisão durante o programa Apollo de que eles iam colocar o ambiente interno de dentro da cápsula Apollo com oxigênio puro, tá bom? E por quê? Porque isso, além de você economizar, de não ficar cuidando de atmosfera, né, você não tem que ter um sistema de suporte à vida tão complexo, você também consegue carregar mais oxigênio, você não precisa carregar nitrogênio e por aí vai fazer esse mix. E isso não é uma coisa que o ser humano aguenta relativamente bem, você sabe muito bem disso. Outra coisa que eles resolveram fazer é que para melhorar a selagem dessa espaçonave Apollo, eles fizeram com que a porta que faz o fechamento, né, disso fosse uma parte da selagem, ou seja, a porta travava numa das bordas, né, da espaçonave. Então, quanto mais a pressão interna era maior, mais a selagem era feita. O que isso causou? Isso causou por causa de um incêndio, né, uma faísca, teve um problema dentro dessa espaçonave, da Apollo 1. Como você tem um ambiente ultra rico de oxigênio, você teve um incêndio generalizado extremamente rápido, a pressão lá dentro subiu muito rápido e as pessoas lá de fora não conseguiram abrir. Isso matou os 3 astronautas da Apollo 1 durante um treinamento. Não foi um teste, foi um treinamento. Tá certo? Então, a NASA já errou muito. Tá? A NASA pagou com vidas várias vezes. Ela pagou com vidas
tá? No caso da Challenger, uma das maiores vergonhas da história da NASA é a Challenger. Tá? Em 1986, a NASA, por motivos políticos, tá? Foi pressionada, a NASA pressionou a empresa fabricante do booster lateral do ônibus espacial, e eu tenho uma miniatura do ônibus espacial aqui para mostrar, né? Um desses boosters laterais. Ela pressionou a Philco, no caso, que era a empresa, a aprovar o lançamento da Challenger no dia que foi, tá bom? A NASA pressiona isso. A empresa não queria fazer, tá? A empresa não queria fazer. A empresa malvadona não queria fazer, tá? E esse booster lateral teve um problema. Isso aqui perfurou esse tanque principal, rompeu, e a Challenger explodiu. Explodiu e, né, depois, né, consequentemente, depois da queda do cockpit, que isso acabou sendo uma surpresa até, os 7 ocupantes morreram, inclusive uma professora, tá bom? Que era a primeira em tese civil aí para o espaço, uma pessoa comum. Tá? Isso porque a NASA achou que ela poderia passar por cima da segurança, tá bom? Então a NASA tem um outro caso também, que é o Columbia, tá? E sem contar que esse problema aqui já tinha sido relatado várias vezes, tá? A questão do booster lateral, tá bom? E o Columbia também teve problemas relacionados à cultura de segurança que também não foram seguidos, tá? E isso tudo custou 14 vidas na Challenger e 3 vidas na Apollo, tá bom? 17 vidas. Não se tem registro de nenhum outro, de um país que tenha mais mortes por acidentes espaciais do que os Estados Unidos, do ponto de vista de missão, não do ponto de vista de solo, porque aí a União Soviética teve um acidente terrível que rolou lá. Então, esses problemas, muitos foram da cultura da NASA e como ela tratava na época, tá bom? Porque a NASA, ela não trabalhava com empresas privadas, na prática. Ela trabalhava com contratantes e faziam o que a NASA mandava, a NASA fiscalizava, projetava e tudo mais, tá bom? Então era assim que funcionava. Então a NASA não é necessariamente um sinônimo de segurança. Por mais que o objetivo da NASA, da SpaceX, é ter o máximo de segurança. Tanto que você tem a SpaceX lançando a Dragon, a espaçonave Dragon, que leva os astronautas americanos, russos e também da União Europeia e japoneses para a Estação Espacial Internacional. Quantos problemas a Dragon teve até hoje durante os seus lançamentos tripulados, seja com a NASA, seja nas missões privadas que eles fizeram, ou com a Axiom, que é uma missão privada para a Estação Espacial para fins ali mais de astronautas, meio não turística. Zero problemas graves, não problemas minor. Um sensor pode funcionar, isso é coisa que acontece em todas as missões, sem exceção. A Boeing, que é uma empresa extremamente qualificada e que tem um legado muito maior que a SpaceX do ponto de vista de tempo, tá? Que está desde o início do programa espacial, ela teve vários problemas com a espaçonave dela, recebendo mais dinheiro do que a SpaceX, tendo mais tempo para desenvolver, tendo mais legado, mais apoio dentro da NASA e mais apoio dentro do Congresso. E os 2 astronautas que estavam lá, eles voltaram com uma espaçonave da SpaceX. Eu ainda entrevistei um desses astronautas, o Butch Wilmore. A entrevista ainda vai sair no Space Orbit essa semana ainda. Eu entrevistei um desses astronautas. Eu falei com ele, eu perguntei para ele sobre as coisas. E ele falou, com todas as letras, que ele sabia, do momento que antes dele decolar, que ele sabia que ele não ia voltar na data que era para voltar. Tá? Isso tem em áudio e vídeo, tá bom? Então não é... Ou seja, o fato de considerar a NASA boa e empresas privadas ruins, isso não existe, porque a Boeing fez bobeira, a SpaceX não fez bobeira, e a NASA já fez bobeira, por mais que tenha milhões de coisas que a NASA já fez de forma excepcional. Não diminuindo a NASA aqui, mas isso não é um fator de segurança bom, tá? Ou seja, é um problema... Um outro detalhe, rapidinho. A Dragon tem um fator de segurança pelo menos 4 vezes maior do que um ônibus espacial. Ou seja, o ônibus espacial tinha uma falha em 64. Uma falha em 67 em dar errado. Tá? Uma Dragon, no primeiro lançamento, ela tinha um fator de falha calculado na casa de 1 para 240 e por aí vai. Ou seja, era por volta de 4 vezes mais segura do ponto de vista teórico do que um ônibus espacial. Tá? Isso foram cálculos que a NASA também, né, apresentou depois junto com a SpaceX. A NASA nunca teve um acidente de abastecimento desse tipo. Ou seja, a NASA, um outro detalhe aqui,
nunca teve um acidente desse tipo. Mas ele vai falar, inclusive, do SLS, que é o foguete da NASA que vai fazer as missões Artemis. Que, por sinal, a gente também tem uma miniatura aqui, tá certo? Que é essa daqui. Durante o lançamento deles em 2022, posso falar isso porque eu estava lá, estava na Flórida quando ocorreu esse lançamento, eles mandaram uma equipe sair de dentro da NASA e ir até o pad para ajustar uma válvula de hidrogênio líquido que estava com problema numa das maiores bombas que não controladas que o ser humano já viu. Né, bombas controladas, perdão, que é o caso, eu brinco que um foguete é uma bomba controlada. Tá? Isso foi muito criticado do ponto de vista de segurança, tá bom? Só para dizer que isso foi um erro da NASA que poderia ter custado a vida de várias pessoas por algo que poderia ter sido adiado. E não foi adiado por motivos políticos, tá bom? É um problema tão básico que seria quase como se um guindaste caísse por negligência, o que também aconteceu na SpaceX. Guindaste cair, isso aconteceu, não feriu ninguém, não aconteceu absolutamente nada. Não é a primeira vez que tem acidentes em coisas da área espacial não relacionados a viagens espaciais. Isso não é a SpaceX não é pior por isso. A Northrop Grumman já derrubou o satélite causando prejuízo de mais de 30 milhões de dólares. Já ligou o James Webb na tomada errada, teve também um prejuízo gigantesco. Já rasgou a manta de Mylar do James Webb várias vezes antes de conseguir fazer ela funcionar e deu prejuízos enormes, inclusive com atrasos. E por aí vai, temos histórias e mais histórias de coisas não relacionadas ao espaço que fizeram bobeira e ele simplesmente teve prejuízos muito maiores. Isso não significa absolutamente nada. Nada, nada, nada do ponto de vista operacional da SpaceX ou qualquer outra empresa ou mesmo a NASA. Essas são falhas que são tão básicas que colocam em xeque toda a empreitada se uma empresa consegue fazer um foguete tão inovador. Porque se eles não conseguem reabastecer de forma confiável o foguete em solo, como é que vão fazer vários reabastecimentos em órbita? Tá. Aí o Attila usa um argumento, uma falácia argumentativa aqui para dizer que se isso, então isso, né? Então, cara, a SpaceX abasteceu hoje o Starship. Quase por volta ali de 4.400, 4.500 toneladas de propelente, tá bom? Desabasteceu, não teve nenhum problema. Eles já fizeram isso centenas de vezes só no Starship, sem contar milhares de vezes no Falcon 9 e no Falcon Heavy, né, somado. Então, isso não é a SpaceX não comete erros básicos, tá? Tudo que a SpaceX faz até hoje, ela é a empresa mais revolucionária no setor espacial que já apareceu na história, tá bom? A SpaceX tem mais lançamentos num ano do que todos os outros países do mundo. Se você tirar ela dos Estados Unidos, ela tem mais lançamentos do que todos os outros países do mundo, inclusive a China. Tá? Que é a segunda potência no setor e consegue ter um programa espacial bastante decente, ainda com vários e vários problemas que são altamente discutíveis com relação à segurança, tanto dos funcionários quanto da população, contaminação por propelentes extremamente tóxicos como a hidarazina e tetróxido de nitrogênio e por aí vai, tá? Mas o assunto não é a China, o assunto é a SpaceX. Então, assim, a SpaceX tem um nível tão grande de desenvolvimento que fazer o que a gente chama de cherry picking é você ir lá e pegar um pontinho assim, sabe? A cereja, cherry picking, é pegar a cereja pelo cabinho, assim, e falar, não, por causa desse problema aqui, então como é que os caras vão fazer aquilo? Então, isso não se calca na realidade, tá? O Falcon 9 já fez mais de 100 lançamentos esse ano, tá? É uma empresa extremamente sólida, lança 2, 3 vezes por semana, tá bom? Sem nenhum problema. Pousa foguetes como ninguém fez na história da humanidade. Isso até é um ponto lá que ele fala do Delta Clip lá atrás e por aí vai. A SpaceX já pousou mais de 500 foguetes, tá bom? Uma economia ali tranquilamente na casa dos 30 bilhões de dólares ao longo do tempo, tanto para a empresa quanto para o governo, que muitas vezes contrata os principais lançamentos, mas a maioria esmagadora dos lançamentos da SpaceX são de Starlink, que são uma constelação privada deles. E acaba tendo um pouco de dinheiro público num programa ou outro, mas até eles perderam recentemente, então nem foi tanta grana assim. Tem essas questões ali de orçamentários, a gente vai chegar lá também. Vamos lá. Debaixo de calor intenso no sol, frio absurdo na sombra, no vácuo, algo que nunca foi feito antes.
A gente nunca transferiu propelentes criogênicos de um veículo para outro, tá? Isso realmente é uma verdade. A gente transferiu só propelente hipergólico, que já não é fácil. Isso é um desafio, tá? Que a SpaceX vai ter que vencer, assim como outras empresas que estão nessa empreitada também, como a Blue Origin do Jeff Bezos, que tem o mesmo tipo de problema, tá? Isso é uma questão do modelo atual das espaçonaves e foguetes que estão sendo construídos para focar em reusabilidade e redução de custo, tá bom? Não é só redução de custo no sentido de tornar a operação mais viável. Os foguetes anteriormente eram estupidamente caros. Tá? O concorrente direto da SpaceX hoje, que é a ULA, a United Launch Alliance, que é uma empresa 50% Boeing e 50% Lockheed Martin, ela tem um custo de lançamento pelo menos o dobro da SpaceX. Tá? Pelo menos o dobro da SpaceX. Então, é uma empresa ruim? Não, não é uma empresa ruim. É uma empresa que faz lançamentos muito bons, mas ela é muito cara. Tá bom? Então a SpaceX tem uma vantagem competitiva gigantesca dentro do mercado porque ela economiza e faz coisas que as outras não fazem. Tá? Então tem essa questão toda do propelente, é um problema sim. Eu também tenho as minhas ressalvas, como eu sempre falei, e acredito que a gente vai ter que aguardar para ver o que vai acontecer, como que isso vai ser tratado. Tá? A gente não tem parâmetro de ninguém, nem da NASA, nem da Roscosmos, nem da China, né, no caso, da CASC, e por aí vai. Então a gente vai ter que ver realmente isso acontecer e aí aprender com a inovação. E seja a NASA está junto desse processo todo. A SpaceX não está fazendo isso sozinha. A NASA está por dentro disso tudo. A NASA contratou a SpaceX para fazer essa parte. Tá bom? A SpaceX queria fazer isso, mas a NASA contratou. Então, eles vão trabalhar junto nisso tudo. E o conhecimento da NASA é realmente muito importante para isso tudo também. Parte do que faz a NASA ser mais lenta para desenvolver o foguete é justamente testar e checar para evitar acidentes. Isso não corrobora com aquilo que eu acabei de falar sobre a Apollo 1, sobre a Challenger e também sobre o Columbia, entre outros problemas que a NASA já teve ao longo do tempo com relação à segurança dos seus astronautas. Então, isso não significa fazer devagar e não significa fazer melhor, tá bom? Isso não significa fazer nada. Senão a obra pública brasileira seria uma maravilha e ia durar mais a vida. E não é isso que acontece. A ineficiência da NASA, ela é muito grande. Tá bom? Posso falar isso porque eu estava na NASA nos últimos dias, eu estive lá recentemente, fiz uma visita dentro da NASA, dentro de vários pontos ali, vi o SLS, inclusive, que a gente vai comentar daqui a pouco, e tem um veículo que transportava, né, os ônibus espaciais para o pad, pum, 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 e transporta também o SLS, que é esse outro foguete aqui que a NASA hoje opera, que é o SLS lá, tá? Ele chama Crawler, tá bom? Ele é um veículo que anda a 2 km por hora. Tá? Ele é um equipamento dos anos 60, que custa uma fortuna para operar, é lento, problemático, e eles têm um lá sendo decapado ao longo do tempo, só sendo, né, mutilado ali para pegar peça. Eu falei com o engenheiro principal que cuida disso, tá? E ele falou que por ele faria um outro daquele. Ele conseguiria os bilhões de dólares que fossem necessários para fazer aquele negócio, fazer mais um daquilo, porque aquilo é a maior peça de tecnologia que ele já viu na vida dele. A SpaceX faz o mesmo tipo de transporte de um veículo maior até do que o Saturno V, com soluções comerciais e faz o transporte a ponto de você não conseguir acompanhar ele andando. Eu posso falar isso também com propriedade de quem viu esse transporte acontecer. Tá? Eu já acompanhei esse transporte tanto do Starship quanto do Super Heavy a pé, mais de uma vez. E eu posso dizer para você que eles transportam, dá certo. Tá bom? Dá certo, funciona e tem como fazer, tá? Então, assim, a NASA tá parada no tempo. A NASA tá parada no tempo. Teve umas grandes melhorias com os programas, com os parceiros comerciais, mas ainda tem muita mentalidade ali dentro de quem acha que a obrigação do programa espacial é ser cuidado puramente pela NASA e não o objetivo é os Estados Unidos chegarem em tal lugar, ou a China chegar em tal lugar, ou a Rússia chegar em tal lugar, ou o Brasil, quem quer que seja. Tá? Dentro dos seus próprios programas espaciais. Fazer devagar não significa fazer melhor. Tá bom? Não é garantia de segurança nenhuma. Você pode fazer aquilo, botar na sua mesa, jogar lá e ficar esperando 2 anos para você resolver. Quando você resolver, você tomou uma atitude que demorou 10 minutos para você fazer a escolha, pode ter feito a pior escolha do mundo. Mas você falou, não, demorei 2 anos, aí dá um ar de que aquilo foi muito bom. E não é assim que funciona. Tá? A NASA joga muito dinheiro fora. Muito dinheiro fora com coisa que não deveria existir, tá? E não tô falando daquelas coisas de
diversidade, clima, não tem nada a ver com isso, tá bom? Tem absolutamente nada a ver com isso. Tá bom? Quem me conhece sabe que eu falo que sempre que a NASA tem várias importâncias interessantes a respeito disso. E não é disso que eu tô falando que deveria ser cortado. É dinheiro jogado fora na mão de lobista, tá? Custa caro e demora tempo. Justamente o tipo de etapa que se corta se você quer fazer algo mais rápido e mais barato, e se não se incomoda com os riscos que vêm junto, como as empresas do Vale do Silício costumam fazer regularmente. É na linha do que eles falam que mais vale pedir desculpa do que pedir permissão para fazer algo. Isso aí é uma coisa que é verdade, só que a NASA também é uma coisa que eles falam que é, primeiro, if it's not break, don't fix, que é, se não está quebrado, não conserte, e a segunda é que slow is safe and safe is good, que é devagar é seguro e seguro é bom, tá? É aquilo que eu falei, não adianta de absolutamente nada, você pode fazer uma grandíssima de uma porcaria na sua vida fazendo tudo devagar, tá? Isso não é garantia de segurança. Tá bom? Isso não é garantia de segurança. Garantia de segurança são processos bem feitos, revisados e que buscam por falhas antes delas acontecerem. Tá? Por mais que a SpaceX faça um monte de bobeira, tá? Faça um monte de bobeira, já tomou uns ganchos da FAA merecidos, tá bom? Merecidos. Teve coisa que a FAA fez que realmente foi sacanagem, mas outras coisas não. Tá. E todos esses acidentes que aconteceram, esses incidentes e acidentes, a FAA, que é a Federal Aviation Administration, investigou junto com a SpaceX, conjunto com a NASA, estando, né, no mesmo board ali. A revisão é feita pela FAA e pela NASA e pelo NTSB e outros órgãos, muitas vezes até o Departamento de Defesa, para que saia um relatório que agrade todos, inclusive apontando as melhorias que têm que ser feitas para que a próxima licença de voo seja liberada. Isso no caso do Starship, deixando bem claro, isso não é o caso do Falcon 9 nem o Falcon Heavy, tá? O Falcon 9 teve 3 falhas em mais de 500 lançamentos em 15 anos de operação, tá bom? Aí você fala assim, mas o Atlas 5, por exemplo, da ULA, não teve nenhuma falha, mas o Atlas não voou tanto quanto o Falcon 9. Tá? Tem esse ponto também. Não adianta você ter um foguete que teve um lançamento e não teve nenhuma falha falar que ele é 100% perfeito. Por que não? A ponderação, o peso existe quando você tem uma grande quantidade de lançamentos, tá certo? Não adianta falar, o avião tal fez um voo, foi perfeito e ele não é um avião seguro por causa disso. Entendeu? Então tem essas questões. Os problemas são no Starship, que é um programa ainda em teste. Ele não é um programa operacional, tá bom? Mas com uma coisa tão séria, que é viagem espacial, o que seria um pequeno detalhe de uma apresentação de uma empresa de tecnologia, o que seria um número exagerado ou otimista demais da Tesla para a autonomia dos carros ou para a demanda do Cybertruck, tem outras implicações. Como Musk ir reduzindo a carga que a sua Starship pode levar para a órbita, de 150 toneladas quando ele anunciou pela primeira vez, para 100 em 2007, para 40 ou 50 nos testes que explodiu. Isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira. Simples. Dá para contestar isso aqui em 30 segundos. SpaceX, o que ela fez? Se você olhar aqui na página da Starship, né, do Starship no caso, você vai ver aqui 100 a 150 toneladas totalmente reutilizável. Esse é o número que eu sempre falo, que quando isso aqui for operacional. O que o Elon falou, que ele trouxe ao contrário? Eles disseram que a versão 1 do Starship, que foi testada anteriormente, tem um gráfico comparativo, tá, a respeito disso, é que se ela fosse operacional, algo que ela não era, ela poderia levar entre 48 a 50 e poucas toneladas. Era isso, tá? E que a versão atual já pode fazer isso e no futuro a versão pode fazer ainda mais. Se o Starship levar 100 toneladas de forma reutilizável, é perfeito. Se o Starship levar 50 toneladas de forma reutilizável, é maravilhoso do mesmo jeito. Do ponto de vista espacial, ele ainda é um veículo revolucionário. Tá bom? A gente nunca teve um veículo como o Starship se propõe a fazer, que é o quê? Ser totalmente reutilizável. A primeira e a segunda parte voltam para a torre. Eu vi um Super Heavy pousar, que é essa parte inferior aqui, pousar na torre. Vi isso 2 vezes ao vivo. É algo inacreditável. Essa porcaria aqui de baixo, só ela, tem 70 metros de altura. Isso é uma das manobras mais difíceis, se não a manobra mais difícil que já foi feita na história de todos os programas espaciais. Isso não muda que eu sempre falei que o Starship precisa ser um foguete utilizável antes de ser reutilizável, porque o segundo estágio tem tido alguns problemas quando ele já está no espaço. Tá bom? Beleza? Isso é um ponto de vista de projeto e lembrando, isso é uma fase de testes, ele não é um veículo operacional. Se o Starship fosse um veículo operacional levando carga dos outros, aí ele tomaria chumbada de todo mundo. E com razão,
tá bom? Porque você não pode simplesmente sair fazendo o que você quiser com o dinheiro necessariamente dos outros e aplicando dinheiro, porque nenhuma seguradora conseguiria, pagaria para a SpaceX, aceitaria fazer o prêmio, né, segurar a carga do Starship se o veículo fosse perigoso, tá bom? E o Falcon 9 é um dos menores seguros do mercado, se não o menor seguro do mercado, de acordo com informações que a gente tem a respeito dessa parte. Seguro de carga para espaço é coisa de gente muito grande, tá? Pode parecer um detalhe, um númerozinho que encolheu, mas isso quer dizer que o maior e mais potente foguete já criado pode ter tantos problemas na propulsão que ele fica com uma capacidade real menor do que a NASA pode atingir com o seu sistema de lançamento, que tirou problema de propulsão de qualquer lugar. A gente não tem, na prática, a gente não tem tido problemas com os Raptors para valer vários voos. Teve problemas com outras partes, mas não com os Raptors. custou caro, que demorou, mas que pode sair mais barato que a Starship se ela continuar tendo tantos acidentes e atrasando, porque vai custar ainda mais. E Bom, ele tá falando aqui, vamos até repetir aqui, ó. capacidade real menor do que a NASA pode atingir com o seu sistema de lançamento, que custou caro, que demorou, mas que pode sair mais barato que a Starship se ela continuar tendo tantos acidentes e atrasando, porque vai custar ainda mais. E o mais Tá. Posso falar também com conhecimento de causa. Eu estava lá quando o SLS foi lançado. Eu vi o SLS voar, tá? Então, eu vi o SLS voar. Eu estive dentro do VAB da NASA, onde eles estão com o segundo praticamente montado esses dias agora atrás, tá? Esse veículo aqui, ele é o maior desperdício de dinheiro da história de todos os programas espaciais da humanidade somados. Tá? Esse foguete custa mais de 4 bilhões de dólares e a única coisa que presta nele, que vai funcionar na prática, de tudo isso aqui, ó, os 2 boosters laterais, o booster central, o segundo estágio e por aí vai, é essa cápsulazinha aqui que volta para a Terra. Tá? É isso aqui, ó, que volta para a Terra. E de tudo isso aqui tudo é lixo. Inclusive isso aqui depois que os astronautas voltam. Isso aqui custa mais de 4 bilhões de dólares. Tá? O prédio que lança a próxima versão do SLS da NASA, que é o Mobile Launch, Mobile Launch 2, né, que é o 2, é o prédio mais caro da história da humanidade. Tá? Ele vai chegar a valores acima dos 2,7 bilhões de dólares, tá? Se ele for entregue. Tá bom? Se ele for entregue, não quando ele for entregue, porque ele vai ser entregue em 2027 e olhe lá, sendo que já era para ter sido entregue há vários anos. Então, o SLS é um dinheiro jogado fora, ainda mais porque tudo que tem nele é recauchutado do ônibus espacial. Cada motor que tem no SLS, na parte inferior, é o RS-25. Este motor é o mesmo do ônibus espacial. É o mesmo do ônibus espacial. Ele custou mais de 200 milhões de dólares já em valores atuais para fazer um retrofit dele, para voltar ele a funcionar. Motores que voaram, inclusive tem peça aqui nesse foguete que voou em 1989. Eu não era nem nascido quando teve peça desse foguete. Os boosters laterais, não é que eles são diferentes ou eles são maiores realmente, mas são as mesmas peças dos ônibus espaciais. As mesmas, eles fizeram isso. Com a diferença é que o ônibus espacial eles conseguiam pousar isso com paraquedas e reutilizavam, porque é um booster de combustível sólido. Ele é relativamente mais simples do que um motor de foguete, né? Então, para ser recuperado dentro daquilo que eles se propunham. Então, isso aqui tudo é um lixo, tá? Esse projeto, ele é um problemaço. Ele está extremamente atrasado. E só o SLS custa 45 bilhões de dólares. Pra você ter uma ideia, a NASA contratou a SpaceX para fazer o pouso na Lua por 3 bilhões de dólares, com várias missões de teste ao longo do caminho e várias apresentações. O SLS custa 4,1 bilhões ou até 5,1, de acordo com dados que foram fornecidos pelo inspetor-geral, que cuida dessa parte de fazer essa auditoria das questões da NASA, chegando a mais de 5 bilhões de dólares por voo. Por voo. Tá? Não é uma questão de que foi... não, é o programa como todo. O programa do SLS não sabem o que fazer com ele. Não sabem desde o começo o que fazer com ele. Tá? Ele é um programa ruim. Ele é um programa caro, ele é um programa problemático. A Orion, essa espaçonave que está aqui em cima, que o Attila diz que da segurança, que a NASA e tudo mais, ela reentrou na atmosfera com uma tecnologia que foi desenvolvida por 20 anos. Por 20 anos, eles estão desenvolvendo a tecnologia do escudo de calor disso aqui. E sabe o que aconteceu? Deu problema.
Eles estão tendo que mudar a forma como a Orion vai pousar, porque eles estão com medo dessa porcaria não aguentar. Tá? Só o escudo custou mais de $1 bilhão para ser desenvolvido. Se não me engano, foi até mais, foi até 2 bilhões de dólares. Tá, agora de cabeça eu não vou lembrar o número. Tá, e ele não conseguiu entregar o que ele pretendia. Isso não significa que se demorar é bom e se demorar é mais seguro. Tá? O SLS apresenta problemas de produção. Ele não tem nenhuma inovação tecnológica gigantesca, tudo nele foi reaproveitado de outros programas anteriores. A Orion não é um programa, não é originalmente do SLS. Os boosters laterais são originalmente do ônibus espacial. O booster central dele, que é o laranja, ele é um pedaço do booster, ele é uma mesma ideia do ônibus espacial, só que esticado, ou seja, não, ele é uma modificação de projeto, tem melhorias, óbvio, de fabricação e tudo mais, mas ele é uma modificação, é uma base. Os motores são exatamente os mesmos. Futuramente eles vão vir motores atualizados, que são pouquíssimas coisas que foram atualizadas. Tá? O sistema de escape também já veio da Orion, que é de outro programa. O módulo de serviço da Orion é um módulo de serviço europeu que veio de outro projeto. Os motores do segundo estágio vieram do Delta 4, que é um foguete antigo que já nem tá voando mais. Tá? O Delta 4 já não voa mais há um tempão. O Delta 4, não o Delta 4 Heavy, mas o Delta 4, tá? Que é o Interim Cryogenic Propulsion Stage. Esse é o nome do segundo estágio do SLS, que é essa parte aqui, que é um sistema de propulsão temporária, vamos dizer assim, tá bom? Então, isso aqui é uma das maiores gambiarras, das gambiarras mais caras que a NASA já fez. Um dos piores projetos que a NASA já tocou. Tá? Em todos os sentidos. Tá? O SLS não é um bom exemplo de segurança, ele não é um bom exemplo de custo, ele não é um bom exemplo de tecnologia, ele não é um bom exemplo de segurança de voo e operação. Tá? Isso é uma fala de quem não sabe o que está falando. Então, não tem a menor ideia do que está falando. Não tem a menor ideia de como funcionar a espacial, não tem obrigação de saber, mas também, quando a gente fala, seria bom se ouvisse também, como cada um é da sua área específica. Importante, o SLS da NASA funcionou de primeira e nunca explodiu. Funcionou de primeira, realmente, isso é verdade, funcionou de primeira. Tá? Não explodiu, o que é maravilhoso, realmente é muito bom. Tá? Mas teve uma porrada de problema que a gente descobriu depois. Eles perderam sinal durante horas, eles perderam telemetria durante um monte de tempo. Tem um monte de dado da missão que eles perderam, porque o sistema não estava como deveria. Eles tiveram um problema de internet, cara, no dia do lançamento, porque o sistema que fazia a transmissão de dados direto pro foguete é da época do... entendeu? Então, todo tipo de problema que poderia imaginar, eles tiveram com o SLS e ainda continuam tendo. Enquanto com meia carga a Starship já tem explodido, e se funcionasse nessa condição, precisaria de mais viagens para abastecimento, o que tornaria a ideia toda ainda mais cara e inviável. O SLS não chega na Lua, tá, gente? Ele chega no máximo na órbita da Lua. Ele não pousa nada. O SLS não é um módulo de pouso. A Orion, que vai aqui em cima, não é um módulo de pouso. A NASA precisaria de um veículo de pouso independente do SLS. Tá? O SLS não é o Starship, quer dizer, o SLS não é independente como o Starship pode ser, tá bom? O SLS depende do Starship. O Starship não necessariamente depende do SLS, tá? Ele só depende por motivos políticos, tá bom? Motivos políticos que, principalmente lobby dessas grandes empresas que estão no setor militar, que tem um poder gigantesco dentro do Congresso americano e de um poder gigantesco dentro da NASA. Assim, até certo ponto tá certo os Estados Unidos não vão fazer tudo uma coisa só. Mas, por exemplo, a Blue Origin é outra empresa que vai fazer isso, que é uma empresa do Jeff Bezos. A empresa que fez o primeiro lançamento deles orbital esse ano. E gastou dinheiro até não poder mais, tá bom? Antes de fazer isso, e agora também tem dinheiro público. Fez várias sacanagens tentando conseguir dinheiro público. A SpaceX, você pode falar várias coisas dela, mas ela entrega resultado. Pode ser realmente o prazo é zoado, de umas coisas zoadas, mas o resultado ela realmente entrega. Nesse caso, não são só as mentiras e os exageros que estão se desmanchando no ar. Ah, e com um pequeno outro detalhe aí na história. Nesse meio tempo, o Musk acumulou tanto dinheiro e tanta influência que, nas palavras dele, conseguiu eleger o presidente dos Estados Unidos. Bom, isso aqui não me interessa. Isso aqui não me interessa. Tem uma outra parte aqui que ele fala. Conseguiu destruir agências que regulamentam a Tesla, que regulam a SpaceX, que regulam outras empresas suas, antes dos legisladores. E aí, com isso, ele conseguiu, contando a história de que iria cortar ineficiências do governo, destruir as agências que regulamentam a Tesla, que regulam a SpaceX, que regulam outras empresas. Tá.
A FAA não foi destruída por causa do Musk. Tá? Isso não tem nada. A FAA continua operando. Tá? A FAA continua operando tanto na área de aviação quanto na área espacial. Eu acompanhei todo esse período de análise de todos os relatórios que a SpaceX fez, as análises de impactos ambientais. Eu fiz essa análise, tem vídeo tudo no Space Orbit e no canal, nos dois canais do Space Orbit a respeito disso. Então, eu acho que o Musk não teria esse poder, não tem esse poder. A FAA mudou bastante uma série de coisas. A FAA fazia todo o processo de licenciamento de foguete em papel. Até pouquíssimo tempo atrás. Papel. Tá? Um monte de papel. Se cai o papel, manda. Tá? Não era por e-mail, é papel. Tá bom? Então, uma série de coisas tiveram que mudar. Porque a FAA não tinha regulação para foguetes reutilizáveis, até hoje não tem para valer. Isso tudo, essas legislações ainda estão sendo desenvolvidas com uma série de órgãos diferentes, porque não é só a SpaceX que está querendo fazer isso. Várias outras empresas estão querendo fazer isso. Elas só não conseguiram, mas elas vão acabar conseguindo em determinado momento. Então a SpaceX é só a primeira. Tá? Os chineses estão tentando também e devem conseguir em breve. Então isso é um problema que todas elas iam passar. A FAA não foi destruída pelo Elon Musk de forma nenhuma. A FAA fez um monte de bobeira com a área espacial, fez um monte de bobeira na área de aviação civil. O escândalo do 737 MAX, onde teve gente que foi corrompida dentro da FAA por causa da Boeing e passou um avião problemático, tá? Que não tem nada a ver com o SpaceX. O SpaceX não precisa de avião, mas fez bobeira. Então não tem absolutamente nada a ver com a área espacial. Conseguiu destruir os planos de infraestrutura, de internet rural e de comunicação do país para favorecer a sua SpaceX. Isso aqui não é verdade. Isso não é verdade. A SpaceX teve menos vantagem nesses planos de expansão de internet do que outras empresas. Tá? O plano da SpaceX era oferecer Starlink, que era mais barato. Ela foi considerada como que não atendia às velocidades e aos padrões de qualidade que a FCC dizia que poderia ser esses programas para ter acesso a esses subsídios ou esses pacotes ali de participar desses programas de expansão. Tá bom? A diferença é que a Starlink é um terminal que você põe na tua casa e acabou. Você não tem infraestrutura toda que você tem que construir no meio do caminho, que pode dar problema e por aí vai. Para quem não sabe, tem várias áreas nos Estados Unidos que não tem internet tão boa quanto vocês imaginam, porque são áreas rurais, são áreas no meio do nada. Tá? Então a SpaceX não foi favorecida por isso. Tá? Ela não foi, muito pelo contrário, ela foi prejudicada uma série de coisas, ela tentou recorrer, ela não conseguiu, e azar dela, faz parte. Perdeu. Ela tem 6 milhões de usuários na Starlink, muitos deles, tem 10% ali desses usuários são no Brasil, em vários outros lugares do mundo, a maior constelação do mundo, a maior constelação de telecomunicações que já existiu, provê serviços de internet, inclusive nos polos, algo que simplesmente não existia até a Starlink. A SpaceX hoje fabrica 60 a 70 satélites da Starlink por semana. O Brasil não lançou 30 satélites na sua história. Eles fazem isso numa semana. E eles lançam 50 satélites numa semana. Tá? Então, não significa que isso é um problema. E nessa matéria aqui, Elon Musk que diz que a atualização do sistema de controle de tráfego aéreo da FAA está falhando e a SpaceX precisa assumir o contrato da Verizon. Isso não é verdade também. O que acontece é que a Verizon estava fazendo a atualização desse contrato. A SpaceX ela se propôs a ajudar a FAA fornecendo terminais a Starlink para que eles pudessem operar. Ele não tinha absolutamente nada a ver com tomar o contrato ou não da Verizon, tá bom? O sistema da FAA é patético hoje em dia. Tá? Eles estão tentando fazer essa melhoria dos sistemas, que os sistemas de controle de tráfego aéreo nos Estados Unidos são precários, tá? Para o nível de tráfego aéreo que eles têm. Tá bom? São equipamentos extremamente antigos e eles estavam sem internet, tá bom? Os caras estavam sem internet, tá bom? A Verizon, a SpaceX ofereceu a custo zero isso, e pelo que eu lembro, a Verizon aceitou e a SpaceX não tem nada a ver com isso, tá bom? E nesse meio tempo, quem fez isso com ele, não só não achou desperdício de dinheiro nos órgãos públicos, como descobriu que esperava encontrar, trazendo esse espírito empreendedor para a administração pública, o Musk quase conseguiu um contrato vitalício de dezenas de bilhões de dólares para construir um sistema de defesa antimísseis, que seria o... Isso aqui qualquer outra empresa também conseguiria, não necessariamente a SpaceX conseguiria, basicamente porque tem um melhor preço e tem um melhor preço para valer. E não seria a única a fazer, tá? A OLA ia ganhar, a Blue Origin ia ganhar, porque quem faz esses contratos é o Departamento de Defesa, tá?
que não tem como funcionar contra mísseis modernos. Nem tem como ser aceito por outros países que teriam que conviver com um sistema capaz de atacar de Isso qualquer aí- lugar do mundo, passando pela sua cabeça, comandado pelos dois malucos mais poderosos da atualidade. Isso aí, a SpaceX não controla isso, tá? A SpaceX não tem controle sobre isso. Quem tem controle sobre isso é o Departamento de Defesa, não é a empresa. Nenhuma empresa americana está sujeita a decisões de caráter estratégico e soberania nacional, tá? Do ponto de vista de defesa. Nenhuma empresa. É o Estado que defende. É o Departamento de Defesa, o presidente, por quem que seja. Elon Musk não tem nada a ver com isso, assim como outras empresas, a Boeing não tem nada a ver com isso, a Northrop, eles fabricam, ó, tá aqui, ó, usa, não sei o que lá, que é a minha opinião é essa, mas quem toma a decisão são vocês, não tem nada a ver com essa porcaria aí, tá? Porque se o cara a empresa toma uma decisão dessa aí, vai parar no Congresso, o nego vai preso. Vai preso, capaz de tomar a vida inteira de cadeia, ninguém quer isso. Musk, que é o grande inovador de mercado, estava de olho na teta dourada do Estado com um orçamento que poderia chegar a $500 bilhão. O que aparentemente só não vai acontecer se não acontecer porque ele brigou com o Trump. Ou seja, num primeiro momento, o que o governo americano recebeu de volta pelo investimento foram carros elétricos e foguetes revolucionários. Só que agora eles têm na mão deles uma montadora hipervalorizada que lançou menos modelos em décadas do que uma marca chinesa lança por ano, que para continuar viável comercialmente depende do bloqueio Isso aqui não me interessa, por mais que eu tenha uma série de opiniões a respeito disso. de carros chineses no mercado americano. Eles têm agora um foguete que pode ou não levar a carga prometida o dia que funcionar, se funcionar, e criaram uma pessoa mais rica do mundo com tanto poder nas mãos que, para ter mais verba pública para suas empresas, cortou o financiamento de vacinação e combate a Isso aí não me interessa. Não é que é importante, mas não me interessa. Não doenças é o caso infecciosas aqui nosso. da agência USAID, que ele chamou de bola de vermes, o que foi uma medida que sozinha deve causar cerca de 14 milhões de mortes até 2030. 4 milhões e meio delas de crianças com menos de 5 anos de idade, segundo pesquisadores, não sou eu falando. Enquanto na China, o que chamam de subsídio predatório gerou uma indústria de carros elétricos, que fez com que o CEO da Ford precise ir para lá várias vezes por ano para ver o que a competição está fazendo. Tem um outro ponto que ele o que, falou segundo aqui. ele, é a maior lição de humildade que ele já teve, onde estão as tecnologias mais superiores. Investimento público para pesquisa e para ciência em empresas privadas pode funcionar e pode dar certo em muitos lugares, mas sim em alguns casos, principalmente quando você concentra tanto poder na mão de uma pessoa, isso acaba virando investimento em quem vai destruir essa infraestrutura logo em seguida. Se você quer mais conversa... Bom, ele falou uma série de coisas e isso aqui não tem o menor sentido, tá? Com relação a destruir e tudo mais, a infraestrutura espacial americana já estava toda ferrada antes, e a SpaceX, na verdade, construírem fábricas lá. salvou a questão ali do programa espacial americano. Tem um outro ponto aqui que eu quero comentar. Também começaram a receber dinheiro da NASA. Primeiro, para o desenvolvimento de novos foguetes. Assim que os testes começaram a dar certo, também começaram a receber dinheiro da outro ponto NASA aqui. para construírem fábricas lá. Vamos lá. Essa também foi a receita da SpaceX, que captou investimento privado para fazer os primeiros testes de foguetes em 2002, mas já no ano seguinte... A SpaceX foi fundada em 2002. O primeiro teste do Falcon foi em 2006, o primeiro Falcon 1 ainda, e ele falhou 4 vezes, falhou 3 vezes, na quarta ele deu certo, fez mais um voo, foi aposentado em detrimento do Falcon 9, porque justamente nesse período, entre o desenvolvimento da SpaceX e o avanço do programa privado deles, que foi dinheiro privado do próprio Elon Musk, ele fala que ele pegou o dinheiro dele e ele fez isso, tá? Coisa que ninguém nunca fez do ponto de vista da área espacial, pegar dinheiro do bolso puramente e investir numa empresa, num negócio que investir em área espacial é sempre jogar dinheiro fora. Tá bom? Torrar dinheiro, tá bom? Recebia dinheiro da DARPA, que é o Departamento de Pesquisa do Pentágono. E assim que os testes começaram a dar certo, também começaram a receber dinheiro da NASA. Primeiro, para o desenvolvimento de novos foguetes e depois para lançamentos futuros com contratos de valores cada vez maiores que... Tá, aqui não faz sentido isso, ele tá falando, ele não sabe o que ele tá falando. Porque a SpaceX fez um lançamento, os 5 lançamentos que foram do Falcon 9, do Falcon 1, perdão, depois não teve mais, aí foi o Falcon 9 que já foi com a Dragon, que já foi um contrato para a NASA para lançar carga para a Estação Espacial Internacional, tá bom? Então, o Falcon 9 já estava fazendo ali um contrato para a NASA, sendo que quem foi contratada junto com a NASA foi a Northrop Grumman, na época Orbital ATK, que fez a cápsula Cygnus, que voa até hoje, é uma cápsula muito bacana, tem as questões de custo, mas é uma boa cápsula, eu particularmente gosto muito da Cygnus, não falem mal da Cygnus. Até 2025 somavam quase 15 bilhões de dólares. Tá, aí ele fala que de 2003 a 2015 a SpaceX recebeu 15 bilhões de dólares, tá?
o SLS, lembra o SLS que eu falei lá atrás? Esse foguete aqui e tal, bonitinho aqui, ó. Cada um deles custa 4,1 bilhões de dólares, o projeto dele custou até agora 45 bilhões de dólares. Tá? A Boeing já recebeu muito mais do que a SpaceX só pelo projeto do SLS, só a Boeing, ela não é a única contratante, que é a Boeing, Northrop Grumman, a Aerojet Rocketdyne, a ULA, a Lockheed Martin e por aí vai. Só a Boeing recebeu mais dinheiro do que a SpaceX recebeu da NASA em toda a sua história, só no projeto SLS. Sem contar todos os outros projetos que a Boeing tem com a NASA, com o Departamento de Defesa e o Caramba 4. Tá? Isso só da NASA. Tem mais pelo menos 7,6 bilhões do Departamento de Defesa. Isso aqui todo mundo recebe disso. A ULA recebia até pouco tempo atrás muito mais dinheiro que isso. A ULA até pouquíssimo tempo tinha 100% dos contratos referentes ao setor espacial, na parte de defesa. 100%. A SpaceX teve que entrar na justiça contra a ULA porque eles criavam condições através do lobby para que isso não fosse possível entrar outras empresas que não fossem eles. Hoje quem está nesse contrato é a SpaceX, a Blue Origin e a ULA. A ULA é a segunda, já é a segunda extensão desse contrato, que a ULA tem menos lançamentos que a SpaceX, porque a SpaceX cobra metade do preço. Metade do preço da ULA. Tá? As duas empresas têm uma qualidade muito semelhante relacionada aos lançamentos, mas a SpaceX faz a mesma coisa com metade do preço. Tá? Mais alguns trocados aí de dezenas de milhões de dólares de outros órgãos. Bom, aqui não está escrito o que é, com relação ali a Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos. Whatever. E sabe-se lá quantos bilhões de dólares do National Reconnaissance Office, o NRO, que é o NRO, que ele está falando aqui, é o Departamento de Espionagem do Pentágono, que tem o maior orçamento e que vive lançando satélites com a SpaceX. O NRO é dentro do Departamento de Defesa. Tá? Isso está dentro do Departamento de Defesa. Então o valor que a SpaceX recebe do Departamento de Defesa ao longo desse tempo todo já está o NRO, já está a DARPA, já está todos os outros setores ali que são colocados. Tá? Esses lançamentos que a SpaceX é contratada e outras empresas para fazer esse tipo de coisa já é considerado tudo isso como Departamento de Defesa. E lembrando, a SpaceX não é a única. Nenhuma nação vai confiar 100% dos seus lançamentos em uma única empresa, porque isso seria idiotice. Não se faz isso, ainda mais por questão de soberania nacional. A SpaceX pode sofrer um ataque de outra, um ataque cibernético de alguma outra nação, de forma escondida, e por aí vai, tá? E isso eles fazem por segurança. A SpaceX teve um problema que explodiu, já aconteceu. Eles vão lá e passam para outro. A ULA teve um problema de produção, já teve satélite de GPS que foi passado para a SpaceX para ser lançado, porque a ULA não conseguiu qualificar o veículo deles a tempo. Então isso tudo foi sendo manejado ao longo do tempo, tá? E tá tudo funcionando conforme esperado, tá bom? E aí ele tá falando aqui, colocou essa notícia aqui do Spaceflight Now, que é do Will Robinson Smith, que até ele mandou mensagem para mim esses dias, porque ele queria usar a minha pergunta que eu fiz para o administrador da NASA, quando eu tava lá na NASA, para colocar no canal deles. O Spaceflight Now é um canal que eu já sigo há muitos anos, tá? E o Starshield é uma Starlink governamental, que o governo americano contratou da SpaceX e contrata de outras empresas também, coisas semelhantes. Tá? As missões do NRO, elas são as mais caras, não necessariamente do NRO, mas do Departamento de Defesa, são as missões mais caras do governo americano desde sempre. Tá? A gente não sabe o que tem lá. Então a gente não sabe o que tem lá. Tá certo? A própria Blue Origin com a Kuiper, que é a Amazon, perdão, com a Kuiper, que é a equivalente da Starlink deles, também quer atacar esse ramo de processamento de dados, transferência de dados e não é nem vigilância ali, né, mas fornecimento de sinal de internet para atividades militares. Tanto que eles já entraram em conformidade com uma série de coisas para fazer isso. Outras empresas também fazem isso. E fazem por quê? Porque dá dinheiro. Tá bom? Isso não é exclusividade da SpaceX, isso não é exclusividade do Elon Musk. Isso já acontecia muito antes do Elon Musk, pensar em ter uma empresa de foguete. Tá? Então isso não é por aí. Que são confidenciais. Pelo menos o país conseguiu, com esse investimento público todo, uma forma de lançar satélites com tecnologia feita lá e estão a caminho de visitar a Lua novamente. Ou será mesmo? Porque daí em diante, a distorção da realidade vai se transformando cada vez mais em mentiras na cara larga mesmo, como mostra o segundo plano mestre da... Aí ele mistura Tesla com espaço, aí não interessa.
Ponto principal dessa história toda, 1 hora de vídeo, é o seguinte. Dá pra falar um monte de meia-verdade aqui, ficar parecendo que e mentira também, e construir uma história de que a SpaceX é uma empresa porcaria. A SpaceX não é uma empresa porcaria. A SpaceX tem o potencial de ser a empresa mais revolucionária de tecnologia da história da humanidade, pelo menos até o momento que ela existir. Tá? Ela tem esse potencial. A SpaceX hoje vale mais de 350 bilhões de dólares e ela não é uma empresa listada em bolsa. Tá? Ela não é listada em bolsa. Ela nunca foi listada em bolsa. Então, se explodir um foguete da SpaceX, ninguém está perdendo dinheiro na bolsa, como outras empresas na área espacial fizeram e continuam fazendo, e algumas delas já quebraram por causa disso. Então, se a questão da SpaceX fosse realmente dinheiro, do ponto de vista eu quero dinheiro, eles teriam aberto a oferta pública da SpaceX, eles iam fazer a empresa valer mais de $1 trilhão com toda a facilidade do mundo, ia bater ali, provavelmente chegar perto até de uma Nvidia ali, de uma Apple e por aí vai. Tá? Ela não é aberta, ela só tem rodada de investimento interno, que tem nego se matando para entrar e se tornar acionista. Então, assim, eu acompanho o trabalho do Átila há muito tempo, eu não vou tecer aqui meus pontos a respeito dele, só quero falar sobre essa parte espacial que realmente me deixou muito a desejar, um vídeo bastante decepcionante dele, só do ponto de vista espacial, da Tesla também, mas tipo, não é o que me interessa aqui. Então, fica a dica ali, sempre tem formas muito melhores de você se informar a respeito da área espacial. Procure canais, não necessariamente o Space Orbit, pode ser de fora, que falam sobre o tema e vão analisar isso de forma séria, de forma jornalística e não com paixões. Tá bom? Eu já critiquei o Musk várias e várias vezes. Se vocês repararem, quantas vezes eu falei na palavra Musk durante esse vídeo, você vai notar que o problema aqui, eu tô nem aí pro Elon Musk, cara. Eu tô interessado no que a empresa pode contribuir para o avanço da humanidade e a melhoria de vários problemas que a gente tem. Isso tem acontecido paulatinamente, tá bom? Então, deixa seu like, se inscreva no canal. Diga aí o que você acha a respeito desse vídeo aqui. Não era para durar nem metade do que acabou durando, mas eu acho que era um ponto muito importante a ser comentado. Quer ajudar o pessoal? Eu te mando um pix aí, acessa a loja do Fogueteiro, tem essas miniaturas que eu mostrei e muitas outras. Então, um beijo no seu coração e até mais. Tchau.